Vocês estão prontos para mais uma rodadinha de curiosidades e fatos sobre Overlord que vocês poderiam não saber ainda? Pois como sempre, eu estou, e é claro que eu irei trazer para vocês 16 coisas, fatos e curiosidades que talvez vocês não sabiam ainda sobre Overlord. Então de lei, deixa o seu likezão aí embaixo porque me ajuda muito, se inscreva no canal se você gosta de Overlord e agora bora pro vídeo. Em primeiro lugar, que o Ainz é o líder da guilda Ainz Urugon e que quem trouxe ele para essa grande guilda foi o próprio Touchme. Todos nós já sabemos disso muito bem, mas vocês sabiam que quando a Nines Urugon foi debandada para nascer a Ainz Urugon, foi o próprio Touchme quem recomendou que o Ainz fosse o seu líder de guilda? Isso acontece porque, em primeiro lugar, eles eram muito amigos, eles eram bem próximos mesmo, e em segundo lugar, porque ele via como Momonga era muito devotado para a guilda, trabalhador e sincero, sendo bem diligente e alguém que seria um bom líder para eles. E é assim que o Momonga se tornaria líder da recém-fundada guilda Ainz Urugon. Em segundo lugar, vocês sabiam que vários dos itens mundiais em Overlord nada mais são do que versões superiores a magias de alto nível? Um exemplo seria o item que pode controlar a mente de seus alvos, já que eles são literalmente uma versão suprema, uma versão de item mundial das magias de controle mental que nós vemos normalmente por aí. E claro, além de usar magias superiores a magias comuns, eles também têm alguns outros efeitos, como a anulação de outros itens, poder bagunçar com as leis do mundo e essas paradas tudo, porém é claro com o recuo que um item mundial possui. Mas uma coisa muito interessante que não dá pra deixar de lado é que de fato, vários itens mundiais são apenas versões superiores de magias de alto nível. Em terceiro lugar, e continuando nos poderosíssimos itens mundiais, vocês sabiam que o interior de Nazarick, principalmente o seu grande salão principal, é protegido dos efeitos de outros itens mundiais? Isso acontece porque, primeiramente, o grande trono de Ainz Urugon, o Trono dos Reis, é um item mundial em si, o que já seria o bastante para anular qualquer outro item mundial que seja usado contra a tumba. Exatamente, por possuir um item mundial muito poderoso e grande ali na guilda, ele anula os efeitos de outros itens mundiais. Porém, não é apenas isso não é apenas o Trono dos Reis, porque além dele, Nazarick também possui diversos outros itens mundiais, meus amigos. Eles têm muitos itens mundiais, sendo na época do Yggdrasil um dos lugares que mais continham eles. E claro, isso ajuda ainda mais na nulificação de efeitos de outros itens mundiais. Em quarto lugar, e ainda nos itens mundiais, dentro do jogo, na época em que Ainz Urugon estava sendo fundada, cerca de 50 itens mundiais já haviam sido descobertos. Ou seja, naquela época, 50 itens que poderiam abalar o jogo inteiro já estavam rodando por aí, ou pelo menos em posse dos jogadores, onde, é claro, uma grande parte deles acabou nas mãos de Ainz Urugon. Em quinto lugar, e agora indo para os undeads do Ainz que eu sempre falo aqui no canal, afinal nós amamos os mortos-vivos de Overlord. Nazarick é um lugar repleto de mortos-vivos, sejam aqueles que nasceram pela própria tumba, que tem autoridade para criar mortos-vivos, sejam aqueles que foram criados pelo Pandora's Actor ou que nasceram de várias outras alternativas lá dentro, como por exemplo o próprio Ainz os invocando. Mas dentre todos os mortos-vivos, vocês sabiam que aqueles que nasceram pela magia do próprio Momonga são tratados com mais respeito do que o normal? Mesmo que eles sejam mortos-vivos, eles são tratados de forma especial e até mesmo os guardiões de andar respeitam eles, apenas pelo fato de terem sido criados pelo Momonga. Em sexto lugar, vocês sabiam que a Shalltear, dentre os guardiões de andar, é a guardiã mais respeitada? Tirando, é claro, a Albedo, que está meio que acima dela nos cargos dentro da tumba. Isso acontece não apenas porque ela é considerada a guardiã mais forte por conta de seu balanceamento em ataque e defesa, mas também porque ela é responsável por cuidar dos 3 primeiros andares da tumba, onde inclusive ela é a única guardiã a ter tantos andares sob o seu comando, sendo realmente alguém importante e de relevância dentro da tumba. E só pra lembrar, quando eu digo que ela é a mais poderosa, digamos assim, isso é meio que confirmado, tá rapaziada? Mas não é questão de poder, tipo, um soco mata todo mundo. Não, não é assim que funciona aqui. A Shalltear, assim como todos os outros guardiões, ou pelo menos a maior parte deles, tem status muito altos. Porém, ela é diferente deles. Alguns, por exemplo, o Cocytus tem muito ataque e pouca defesa. A Albedo tem muita defesa e pouco ataque, mas a Shalltear é balanceada. O ataque, a defesa e a magia dela são
são quase iguais, então ela não tem pontos fracos, digamos assim, o que torna isso uma vantagem sobre os outros, e ela meio que se torna a mais poderosa dentre os guardiões, mesmo que exista alguém que tem mais defesa ou mais ataque do que ela. Nível de poder não é apenas um número alto, e sim um balanceamento e levando em conta todas as características de alguém. Logo, por ela ser balanceada e ter vantagem sobre os outros guardiões de Andares, ela seria a mais poderosa, confirmado em Overlord. Porém, é claro, em termos de defesa pura, a Albedo superaria ela, em ataque puro, o Costus superaria ela e em magia, o Mare superaria ela. Em sétimo lugar, e abaixo da Shalltear, que é considerada a guardiã mais poderosa dentre os guardiões por causa do balanceamento de status. Vocês sabiam que o Mare vem logo atrás dela por ser muito balanceado também? É fácil subestimar o Mare por conta de sua natureza extremamente tímida e, claro, sempre se esconder atrás de sua irmã, onde é claro que ele tem uma presença fraca dentre os outros guardiões, porém não se enganem, o Mare é muito poderoso, estando logo atrás da Shalltear em termos de níveis de poder dentre os guardiões. O Mare é um druida extremamente poderoso, assim como um mago muito habilidoso também, e acima disso, as estatísticas físicas e mágicas do Mare são muito próximas, o que deixa ele muito balanceado também e sem pontos fracos aparentes para os outros. E por causa desse balanceamento, ao lutar contra outros guardiões, ele teria uma série de vantagens contra eles, principalmente porque ele também é um mago, um druida, o que aumenta ainda mais essa vantagem. Então, assim como a Shalltear, ele possuiria uma vantagem sobre os outros, o que o torna mais poderoso. Em oitavo lugar, e voltando a falar dos itens mundiais, dentre os vários itens mundiais que Nazarick possui, muitos deles nós não conhecemos ainda, já que não houveram oportunidades deles serem exibidos, ou é claro, aparecerem dentro da obra. Porém, nós sabemos que um desses itens mundiais desconhecidos que o Momonga possui é extremamente efetivo contra dragões. O porquê disso não é falado, mas ele seria uma grande carta na manga do Momonga contra qualquer tipo de dragão que aparecesse em sua frente. Mas para usar esse item, Momonga teria grandes prejuízos, já que o item consome níveis para ser usado. E claro, sabemos que em Overlord níveis são extremamente importantes, então gastar níveis em algum item muito poderoso é deixado apenas para a última alternativa, e logo esse item provavelmente nunca será usado. Em nono lugar, eu já falei aqui no canal que o Sebas, por ser um Dragonoid, possui uma forma de Dragonoid que ainda não foi mostrada na obra. Porém, é claro, nessa forma ele seria incrivelmente poderoso, sendo um dos mais fortes de toda Nazarick. Mas o Sebas não é o único que possui uma delas, vocês sabiam disso? Porque o Demiurgo também possui uma forma nunca mostrada antes. Nós já vimos algumas formas diferentes do Demiurgo, seja sua forma mais humana e sua forma mais demoníaca, além de parecer um sapo extremamente feio também. Porém, ele possui uma forma ainda não mostrada, uma forma que é dita por ser a mais perversa face do diabo. E claro, dentro dela, ele seria o Demiurgo mais poderoso já visto antes, embora não tenhamos visto ainda. Em décimo lugar, eu já falei aqui no canal algumas crueldades e coisas bem feias que o Demiurgo já fez dentro da obra, mas vocês sabiam que ele na verdade é cruel em outro nível? O Demiurgo, dentre os guardiões de Nazarick, é o mais cruel de todos, mesmo quando comparado com as pessoas horríveis que existem dentro da tumba. Sabemos que na tumba muitas pessoas são bem cruéis, são realmente vilões normalmente, porém o Demiurgo supera todos, sendo realmente o mais cruel. Ele se diverte e gosta de ver sofrimento de outras pessoas, e isso vem da sua própria natureza, já que o Demiurgo foi criado originalmente justamente para ser assim. Ele foi feito para ser um personagem mais cruel possível. Em 11º lugar, e citando o Demiurgo novamente, vocês sabiam que embora ele seja um guardião de andar, existe um guardião de área no andar dele que é mais poderoso que o mesmo? No 7º andar nós temos um guardião de área, e ele é chamado de Guren, que é um slime de fogo que guarda o rio de lava do 7º andar. Ele é um slime de nível 90, sendo um NPC que foi criado para ser especificamente voltado para o combate, sendo otimizado para lutas, onde suas habilidades de combate estão facilmente no nível dos próprios guardiões de andar. E no caso com o Demiurgo, ele é considerado alguém bem mais perigoso que o próprio Demiurgo, pois Guren não precisa respirar e não toma danos de fogo ou lava, e assim ele, como um slime de magma, se esconde dentro do rio de lava, podendo atacar de qualquer lugar quando ele quiser da maneira que quiser, e se ele puxar o oponente para dentro do rio, sua vitória já está garantida. Em
Em 12º lugar, eu já falei aqui no canal sobre duas coisas. Uma é que Albedo nunca possuiu um quarto próprio dentro da tumba de Nazarick antes do Momonga dar um a ela. E a outra é que ela odeia profundamente os seres supremos por acreditar que eles abandonaram todos eles e que apenas o Ainz ficou para trás. Onde por isso ela é totalmente devota ao Ainz e odeia todos os outros. Porém, vocês sabiam que o rancor dela era tão grande, mas tão grande, que quando Ainz deu um quarto a ela, assim como todos os outros quartos, ele também possuía uma bandeira de Ainz Urugon, o símbolo da guilda. Porém, Albedo atirou do lugar e a rasgou em pedaços. Exatamente, já que aquela bandeira é a representação de todos os seres supremos, e não apenas do Ainz, ela rasgou ela, pois ela odeia todos menos o Ainz. O ódio da Albedo por eles é tão grande que ela está disposta a desonrar a guilda Ainz Urugon, contando que ela possa ficar ao lado do Momonga. Em 13º lugar, e falando na Albedo, eu já falei aqui no canal sobre o esquadrão secreto que ela criou para eliminar os seres supremos caso algum deles apareça no Novo Mundo, certo, amigos? Porém, acima desse esquadrão, vocês sabiam que ela criou um plano de contingência para eliminar cada um dos seres supremos? Ela não criou apenas um esquadrão para os eliminar, como também ela sabe exatamente como que ela irá fazer para cada um deles caso seja preciso. Tudo traçado em sua mente para quando precisar eliminar cada um por um da maneira mais precisa possível. Albedo é simplesmente o Batman de Overlord. Em 14º lugar, e falando em seres supremos, vocês sabiam que o Demiurgo não se dá bem com os Sebas? Tipo, eles não casam mesmo, eles não conseguem se dar bem e não conseguem ser amiguinhos como outras pessoas. E isso não aconteceu por conta de um desentendimento entre eles e nem nada do tipo. Não, isso na verdade vem por causa de seus supremos. O Touch Me e o Hubert tinham problemas entre eles e eles viviam brigando dentro da guilda, onde eles não se davam nem um pouco bem. E claro, por causa disso, isso acabou influenciando nas configurações dos NPCs, onde ambos ganharam as características de não gostarem muito um do outro e não poderem se dar bem. Em 15º lugar, sabemos que como um Overlord, Momonga é um mago, no caso um mago negro, que normalmente teria uma grande desvantagem em lutas físicas e combate corpo a corpo, como acontece em qualquer outro lugar. Afinal, já é de lei que combates físicos para magos são as coisas mais desvantajosas do mundo. Junto disso, temos o fato ainda por cima que ele é um Lich, uma raça que seria ainda pior para o combate corpo a corpo, possuindo uma fraqueza natural para tal coisa. Porém, o Momonga, através dos seus estratagemas, magias e itens, consegue superar essa diferença e desvantagem, já que vemos que ele não apenas lutou várias vezes em combates não mágicos, como ele também lutou dessa maneira com oponentes extremamente poderosos. E por último, mas não menos importante, em 16º lugar, e falando em um desses oponentes extremamente poderosos, eu já falei aqui no canal várias vezes sobre o Platinum Dragon Lord, certo, amigos? É um fato de que Platinum Dragon Lord é literalmente o ser vivo mais poderoso desse mundo inteiro, que nasceu naturalmente nele nesse caso. Diferente do Ainz e dos outros que vieram até aqui através de outros propósitos, outros destinos e essas paradas, o Platinum Dragon Lord nasceu nesse mundo, sendo o nativo desse mundo mais poderoso dele inteiro. Porém, mesmo com esse título e essa grandeza, o Dragon Lord possui um nível de força bem semelhante ao Demiurgo, que por acaso, como nós já sabemos, é um dos guardiões mais fracos de Nazarick. Ou seja, até mesmo Gúren, um guardião de área, possivelmente é mais poderoso que o Platinum Dragon Lord, dependendo da situação e do terreno em que eles estejam. Mas claro, isso já não é surpresa nenhuma para ninguém, afinal já sabemos que o Pandora's Actor já lutou contra ele de igual para igual, quando ele estava na forma do Momonga naquela luta entre eles. Mas por hoje é só, então comenta aqui embaixo o que vocês acham, meus companheiros. E eu quero saber principalmente das questões de níveis de poder, já que esse assunto é meio polêmico aqui no YouTube, certo? Níveis de poder, o que eu falei ali, eu falei merda, vocês concordam comigo, vocês meio que discordam? Deem seus argumentos e me digam o porquê de eu estar certo ou estar errado. Comentei, porque eu quero saber. Se inscreva no canal se você gosta de animes de Isekai ou fantasia, principalmente de Overlord, porque eu tenho muitos vídeos aqui que eu sei que você vai acabar gostando. Deixa o seu like também que me ajuda muito e compartilhe que me ajuda ainda mais. Agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e eu fui.